Olá a todos, bem-vindos de volta às Slow Talks. Eu sou a Bárbara Taborda e estou aqui para vos trazer as melhores dicas para uma vida longa, saudável e feliz. Quem vos trago hoje como convidada, Carlota Franco, terapeuta de desenvolvimento humano. Carlota, muito obrigada por teres aceito o convite. Obrigada, eu. Bem-vinda. E o que é que vamos falar aqui hoje? Vamos falar sobre vulnerabilidade e autenticidade. Pois é. Duas palavras que estão muito na ordem do dia, mas que eu acho que as pessoas ainda não perceberam muito bem o que é que elas querem dizer. Certo? Sim, depende das pessoas. Algumas sim, outras menos. Porque eu acho que há aqui uma ideia errada sobre o que é a vulnerabilidade. Especialmente vamos começar pela vulnerabilidade. Eu acho que as pessoas têm aqui uma ideia que ser vulnerável é ser fraco, é ser lamechas, não é? É ser frágil. Eu acho que há esta ideia da vulnerabilidade. Sem dúvida, E então sem as dúvida. pessoas não se permitem a ser vulneráveis porque acham que se forem vulneráveis estão a ser, como eu estava a dizer, estou a ser lamechas, estou a ser fraca, as pessoas não vão gostar de mim, não vou poder me expor, então vou ter que ser sempre forte e uma super guerreira. Sem dúvida que sim. A vulnerabilidade, na minha opinião, e naquilo que eu experiencio, primeiro em mim e depois nas pessoas com quem eu trabalho, a vulnerabilidade é aquela tua parte que tu tendes a esconder, exatamente pela razão que estavas a dizer, tu tendes a esconder porque consideras que é menos, ou que é fraca, ou que vais pôr um lado teu frágil, em que não te vais alinhar e não te vais conseguir colocar e encaixar dentro de um sítio válido na sociedade, ou no teu grupo de amigos, ou no teu trabalho, na tua vida em geral. E eu fico com falta de ar, tens de ter paciência. A Carlota, olhem lá, temos aqui, ai olha, eu tenho que ir, ele está a espera aí, não, ele está a dar um mega pontapé. E eu tenho que ir assim. Temos aqui um terceiro participante. Vou fazendo breathwork. Temos aqui um terceiro participante que ainda não tem nome. Ainda não tem, no name boy. No name boy. Mas é sem dúvida isso, e as pessoas consideram, eu julgo muito por programações absorvidas durante a infância e durante a educação, etc. É tipo, não chora, não está tudo bem. Quase o não podes sentir, não é? Não podes sentir, não te é autorizado sentir, não dito explicitamente por estas palavras, mas dito implicitamente por atitudes. E está tudo certo, porque não estamos aqui a apontar o dedo aos pais, nem aos educadores. Mas isso às vezes acontece até, lá está, porque nós todos, na nossa educação, vamos repetindo, mas eu vejo isso às vezes com os meus filhos. E hoje em dia sou muito mais consciente, já tenho o cuidado de não fazer isso e de abraçar também as emoções deles. Porque aquela coisa tipo, imagina, o Benjamin começa a chorar, não sei se filho, vá, pronto, já passou. Exatamente, e não passou nada. Então nós estamos a dizer que, olha, a tua emoção não interessa, já passou, não interessa. E isso faz com que a pessoa não lide e passe à frente, não é? E eles próprios, quando nós dizemos já passou, ou tendemos a fazer este shutdown daquela emoção que está a surgir naquele momento, eles próprios começam a aprender a reprimir. E são técnicas de coping. Depois, para eu ser aceito, não posso chorar. Para eu ser amado, não posso sentir isto. E enquanto uma criança é espontânea, à medida que vai crescendo, vai abafando toda esta espontaneidade, até que a certa altura é inconsciente. Vai para a sombra, não é? Para o inconsciente. E então depois temos este trabalho todo de resgate da vulnerabilidade, que para mim é o resgate do poder verdadeiro. O que é ser vulnerável? Verdadeiramente vulnerável? É seres verdadeira. É seres verdadeira primeiro contigo mesma. É seres verdadeira com aquilo que estás a sentir. Exatamente, não reprimir, como fomos habituados. É seres totalmente, estás totalmente na tua verdade, com as tuas emoções, com aquilo que tu sentes, com aquilo que tu és, que vem muito a ver com o segundo tema, com a autenticidade. Porque as duas para mim andam muito...
E depois nós temos muitas palavras que às vezes são para a mesma coisa, são para a mesma... Eu estava a pensar Não é? exatamente Para o nisso. mesmo É símbolo. muito parecido. Às vezes um símbolo é muito mais abrangente do que palavras. As palavras são muito partidas. Não é? Rotulam muito. Rotulam muito e são muito partidas, são muito pouco para aquela expansão imensa que é uma determinada, um sentimento, uma ideia ou o que for. E a vulnerabilidade, quando tu te permites ser autêntica e não é do pé para a mão, porque estamos aqui num processo de resgate desse tal poder, resgate dessa tal verdade, porque quando é que tu te sentes realmente poderosa? Quando estás na tua verdade, quando não há nada a esconder, quando não há ângulos, quando não tens de estar preocupada com um ângulo, não tens de estar Com preocupada filtros. com filtros, com máscaras. Não é? E mesmo quando não estás preocupada, muitas vezes há esse hábito das tais técnicas de coping que eu falava, há esse hábito, já é inconsciente e muitas vezes estás em sofrimento latente, estás em luta interna e não sabes porquê. E tem muito a ver com esta parte toda que está atrás, que foi abafada, que foi bloqueada e que quer tanto sair cá por fora, que tem a ver com a tua essência, com a tua naturalidade. Então, vulnerabilidade basicamente é viveres na verdade. Sem dúvida. De quem tu és, sem ter medo de mostrar. Exatamente. E as pessoas têm realmente uma grande dificuldade, e eu acho que especialmente de todas as formas. Nos relacionamentos, não é? Em que as pessoas partem para um relacionamento com uma máscara e vivem nessa máscara. E depois, no momento, muitas vezes, em que começam a expor a sua verdade, é que as coisas começam a tremer, não é? É assim, os relacionamentos é um tema super interessante e que eu trabalho imenso. Muito. Trabalhei em mim muitos anos, muitos Temos de relacionamentos. trabalhar sempre primeiro em nós para perceber os outros. Claro, e abriste a isso. Eu sempre fui uma pessoa que me atirei muito na vida, para o bem e para o mal. Dei os meus saltos de fé e eu sou pessoa de experimentar, de fazer. E durante muito tempo de formas menos conscientes, digamos assim, mas que me trouxeram sempre aprendizagens e coisas boas. Nos relacionamentos, na minha perspectiva, é muito interessante porque é assim, nós quando conhecemos alguém, inevitavelmente, a menos que tenhamos já um grande nível de consciência e que vamos atrair alguém possivelmente de um nível de consciência também já bastante expandido e que já o que vemos no outro já é muito mais profundo do que o ego, não é? Já vemos muito além de tudo isto. Mas normalmente aquilo que acontece é que tu interages com uma pessoa que vais atrair para ti porque ela espalha-te uma data de coisas que são sobre ti. Sempre sobre nós. E isto dos relacionamentos é muito interessante porque eu às vezes digo coisas um bocado... Podes dizer à fora da vontade, é caixa, que eu vou posso dizer à vontade. As grandes paixões muitas vezes... Isto é muito sobre o amor humano, não é? E aquilo são tudo aprendizagens sobre ti própria. Uma grande paixão e aqueles sentimentos avassaladores, aquilo és tudo tu. Eu ontem, desculpa-te interromper, Claro, estava a ler à noite um livro, As 8 Regras do Amor, do Jay Shetty que se diz. Ainda não li. Jay Shetty. E estava exatamente nesse capítulo, em que ele dizia que normalmente o outro é totalmente reflexivo. Tu vais-te apaixonar no outro por as coisas que tu és apaixonado em ti, das coisas que tu gostas em ti. Ou que tu precisas trabalhar. Claro, depois vem essa parte, mas primeiro, as características que tu vês no outro, que tu adoras, Sim. na verdade são as características que tu adoras em ti. Só que para isto, lá está, não é? É preciso um trabalho de conheceres a ti, não é? E muitas vezes estas paixões avassaladoras e estas relações e estas profundidades todas, nós esquecemos, ou não sabemos, ou sabemos, mas não nos lembramos que é sobre nós. E o que acontece é que acaba por haver uma relação de egos, não é? E não ao nível que eu costumo chamar, ao nível álmico, ou a um nível mais profundo, digamos assim, para lá do ego. Porque aquilo que tu vês na pessoa, numa primeira instância, é o ego da pessoa, o conjunto de crenças, o conjunto de características, o que é que ela gosta, o que é que ela não gosta, como é que vocês interagem. E não vês a origem dos defeitos ou
das coisas que começamos a considerar menos bonitas, e então começamos a querer transformar aquela pessoa. Se tu fosses mais assim, eras uma pessoa maravilhosa. Se transformasses Clássico. isto em ti, aí é que eras mesmo Estava tudo fantástico. ótimo. E não olhas para ti, mas quem sou eu para vir aqui a este ser humano que está aqui no seu processo, na sua caminhada, a querer transformá-lo, e eu com esta minha arrogância a querer transformar este ser, que na minha opinião vai ser muito melhor se for assim ou assado. Claro, E que isto realmente é uma arrogância Pronto. da nossa parte. Por outro lado, os relacionamentos são grandes pestes sobre nós, sempre. Sobre nós, sobre a forma como estamos a encarar o amor, esta palavra tão usada de forma tão ampla. E os relacionamentos são sempre grandes ensinamentos sobre nós próprios, aquilo que temos que amar mais em nós. Se sentimos aquela sensação, às vezes acaba uma relação, ficamos no abandono e com um buraco interior, e a partir do momento que começas a amar-te mais e começas a tu própria a reaprender a tua unidade interior, Isso também tem a ver com a vulnerabilidade, que eu acho que antes de expores a vulnerabilidade aos outros, tu tens que te permitir tu própria, tu estavas agora a falar, eu estava aqui nos nossos insights, a pensar que eu própria tenho que me permitir essa vulnerabilidade comigo. Que é a primeira. Ou seja, se eu não me permito sentir essa vulnerabilidade e a minha própria verdade, porque eu acho que nós queremos uma máscara tão bem feita que nós próprios às vezes acreditamos nessa máscara. E então, claro. Quando acontecem situações que nos abanam, tu pensas tipo, espera aí, mas o que é isto? O que é que aconteceu? Porque é que eu estou a sentir? Onde é que eu estou? Qual é o meu lugar? E agora tu estavas a falar, estava a pensar nisto, que realmente é incrível, que é o começar esse trabalho de vulnerabilidade em nós. Nós nos permitimos a ser vulneráveis e a descobrirmos verdadeiramente. E isso que estavas a dizer é super interessante, porque essa máscara que nós criamos, e que é assim, é o percurso da vida, que não vai há acontecendo, ilusões. não é? É uma máscara criada de propósito. E não ninguém vai chegar aqui, vai nascer e vai dizer já cheguei, já percebi tudo. Senão não nascemos, não vimos aprender nada. Então estamos aqui para aprender, este é o planeta escola. Portanto, nascemos, O planeta escola. criamos uma máscara, é uma escola autêntica, e criamos uma máscara com os valores dos nossos pais, das pessoas a quem conferimos autoridade, com a escola, com o que vemos no exterior, vamos construindo e vem também a parte do trauma, que isto agora era toda uma outra conversa, mas vamos construindo todas as defesas, muitas vezes até trancamos e fechamos o sentir relativo ao trauma, etc. Isso não vamos agora por aí. E vamos construindo esta tal persona, que é o que tu dizias, que é aquele eu que eu considero que é fit para encaixar neste exterior, nesta sociedade. Se eu for isto, eu vou conseguir sobreviver. Se eu for isto, eu vou conseguir ser amada. Seja é tudo sempre sobre o amor. Sempre. Sempre. E esquecemos que ele está aqui. Depois quando vamos para as cerimónias e vamos tudo, e afinal estava tudo aqui. Depois de repente começamos a esquecer tudo, porque temos que reaprender esta unidade que eu chamo unidade, dentro de nós. Amor, que já existe dentro de nós, já aqui está. Não existe em lado nenhum, não vamos buscar num livro, numa viagem, em 10 cursos, em 53 cerimónias, está aqui. É um passo para dentro. Por isso não é que uma das primeiras fora. regras do amor, para conseguires ter um bom relacionamento, bons relacionamentos, porque relacionar-nos não é só com os nossos parceiros amorosos, não é? Tudo. É com a família, é no trabalho, Contigo é na própria. sociedade, mas começa no amor, é isso que eu quero dizer. A primeira regra começa aí, aprendeste a amar a ti próprio, Claro. porque o resto, nada mais, nada menos, é um espelho do que... E este amor de onde é que De ti. vem, muitas vezes? Da aceitação. Porque toda esta persona, muitas vezes, eu digo muitas vezes porque gosto de deixar ali uma margem de dúvida, porque estão a dizer sempre, não é real e não está de acordo com a nossa essência, não está de acordo com a nossa verdade, porque fomos reprimindo muitas coisas para conseguir encaixar, para conseguir entrar, para conseguir esta parte do ser amado pelo exterior.
E a certa altura, invariavelmente, a certa altura da nossa vida, começamos a sentir um vazio. Muitas vezes este vazio pode nos levar para a adição, pode levar-nos para comportamentos desviantes de diversas formas e, idealmente e eventualmente, começamos então a caminhar para dentro, que é o partir desta capa, o partir de tudo isto que construímos e que não é real. E então começamos a falar destas coisas, da vulnerabilidade, da autenticidade, que se querem francas e honestas, para que este trabalho de regresso a casa, que chamamos de regresso a casa, ao amor, seja feito o mais genuinamente possível. Porque vamos ter sempre, enquanto humanos, a parte sombra. Vamos ter sempre um lado que não estamos a ver. Por isso é que nascemos a olhar para a frente, não nascemos em 360 graus. Claro. Se não víamos o tudo. próprio planeta também está sempre na sombra ou na luz, nunca está nas duas coisas. Nós estamos na dualidade. A terceira faz dimensão parte. é sobre dualidade. Exato. O bonito, o feio, o sol, a lua, o quente, o frio, nós precisamos disto para sentir. Se não tivermos isto, esta sensação, esta ilusão da separação, não conseguimos sentir. Não temos a experimentação, não temos os sentidos, que é outro tema também interessante para nós. E então, para chegar outra vez à vulnerabilidade e à autenticidade, este quebrar deste Deus que nós construímos, única e exclusivamente para sermos amados, para sermos aceitos. A aceitação é outra grande porta para esta entrada maravilhosa, que é quando os ombros relaxam, como eu costumo dizer, porque nós quando sentimos, ok, desisto, só quero ser eu. Todo o corpo relaxa, os ombros descem, os braços relaxam, e a autenticidade chega. Como terapeuta e como muitas pessoas que tu segues, que primeiro conselho é que podes dar para a pessoa se render, ou seja, para se permitir a começar esse processo sem medo, porque é um processo altamente assustador, não? E de muita coragem, sim, altamente assustador, porque aquilo que se chama a morte do ego é das coisas mais assustadoras que existe, porque a morte do ego muitas vezes, e nem toda a gente passa por isto e os trabalhos são feitos na mesma. Mas a morte do ego é muito doloroso exatamente por essa razão, porque quando nós morremos para aquilo que não somos, só nos resta aquilo que somos, mas aquilo que somos nós não nos lembramos do que é. Então passamos por um vazio, por um processo extremamente confuso, em que quem sou eu, a tal célebre frase do quem sou eu, Já me aconteceu. Qual é o meu propósito, qual é a minha missão, o que é que... Não é? E ainda bem que te aconteceu, que bom. E pode nos acontecer várias vezes na vida. Quando nós achamos, porque o ego adora achar coisas e sentar-se em cima de conclusões. E então pronto, já percebi tudo. Nós no outro dia falávamos disto. Já percebi tudo. Não percebeste nada. Porque a vida é isto, é um conjunto de perspectivas que pode ser isto e de repente também não é, mas também pode ser aquilo. Pois é, depende da perspectiva. E pode ser tudo e não pode ser nada. Exatamente, isto já são conversas muito malucas. Mas como é que tu te mantens aí? Como é que tu não desistes? Imagina que começas um processo. Tu estavas a perguntar pelo primeiro passo? No primeiro passo. O primeiro passo é tu quereres mesmo. Nem tem a ver com o terapeuta, tem a ver contigo. Eu pergunto sempre, tu queres fazer este trabalho? Ou é uma curiosidade que tens sobre este mundo, do desenvolvimento humano, do que quer que seja? É uma curiosidade ou queres mesmo fazer isto? Avisas logo? Logo, mas é a primeira Vai pergunta ser que um eu processo faço. intenso. Super. Mas é um processo maravilhoso, é o processo mais bonito de todos. Isto é quando a vida começa, é quando tu sais dos mecanismos e a vida a séria começas a viver, começas a permitir-te sentir tudo. E não o resultado que vem normalmente só pode ser sempre melhor. É sempre melhor, mesmo que sintas tudo mais. Porque isto não é um processo para sentir a alegria ou para sentir o amor incondicional, até porque para mim o amor incondicional... As pessoas depois estão à espera disso. O amor incondicional resultados. é. E as pessoas estão à espera destes resultados, quer sentir o amor incondicional. Então senta-te aí em silêncio e fica aí dentro de ti, em silêncio. Muita meditação. Porque o amor incondicional é o que liga tudo, já é. Não é uma coisa que se sente e depois desvanece, porque isto são os sentimentos e as emoções são isto. Eles vêm e vão, e tu começas a resgatar
o teu poder, porque eu não gosto da palavra controle, o teu próprio poder começas a resgatar quando começas a perceber que estás a observar esta dança. Tu és o observador desta dança, não és a tristeza, não és a alegria, não és a depressão. Tu és um ser que existe multidimensionalmente e que aqui está. E as coisas vêm e vão e tu aprendes com elas. É como se fosses desabrochando à medida que todas estas regras vão entrando dentro de ti. E tu vais desabrochando e vais limpando e vais abrindo, se te permitires sentir isso. Mas pensas que aprender a parar é o que tu dizias, muita meditação, ou seja, a meditação não no sentido de ficar ali, não. É permitir parar. Eu ainda esta semana escrevi um post que era o tempo para mim, que para mim se tornou, porque foi uma reflexão que eu fiz durante o fim de semana, que percebi que nesse tempo, para mim, era o tempo em que eu me permitia a conhecer mais a fundo. E acho que as pessoas vivem num ritmo tão acelerado na vida, não é? E é sempre os filhos, é o marido, depois é o trabalho, depois é não sei o quê, e as pessoas não têm o tempo delas. E eu sinto nesse teu tempo que tu realmente começas a te tornar o observador. E as pessoas querem respostas muitas vezes rápidas. É, eu sei, eu sou assim. Estou sempre à espera. Já não és tanto. Já não sou tanto. Já estou muito melhor. Não estou acho muito melhor. muito isso. Acho que tu estás... Já estou melhor, mas eu era muito assim. Sim. De começar os processos e dizer, pronto, já está, já percebi, pronto, segue. Todos nós. Mas em tudo, em milhares de cursos, em milhares coisas, aquela coisa. Da outro dia ouvi uma expressão tão engraçada de alguém, que já não me lembro quem, que dizia que agora andávamos todos aqui a fazer turismo espiritual. É verdade. Opa, adorei. Tipo, Mas é verdade. Mas é verdade. As pessoas querem respostas rápidas, querem, vou fazer aquela cerimónia, isto é super comum, vou àquela cerimónia e vou perceber tudo. E já vou perceber tudo da minha vida e aquilo é tudo espetacular. Fiz ali um curso de uma semana de desenvolvimento, já está. Não é, porque Fiz 3 problema sessões de terapia, já está. É que as pessoas esquecem-se que isto, nesta dimensão, para as coisas se manifestarem, é preciso consistência. É como qualquer coisa, é como... Ir ao ginásio, eu não posso fazer 3 sessões de ginásio e já estou toda fit para o resto do ano. Se eu quiser saber muito sobre um tema, eu tenho que estudar sobre o tema e tenho que voltar a rever a matéria, tenho que voltar a rever outra vez. E no trabalho principal do que viemos aqui fazer, que é o nosso autodesenvolvimento, o nosso autoconhecimento, nós temos que ser consistentes. Portanto, podemos fazer aquilo ao que formos chamados, ler o que for, fazer esta cerimónia ou outra, ou que sentirmos que é para fazer, mas o trabalho principal vem depois, vem no dia-a-dia. Como é que eu vou aplicar isto que eu aprendi, que eu senti, que eu relembrei, como é que eu vou aplicar isto na minha vida do dia-a-dia? Na minha casa, nos meus filhos, no meu trabalho, com os meus amigos, comigo próprio. Eu vou levantar-me, eu vou meditar, eu vou preparar a minha energia para o meu dia, eu vou mudar a minha alimentação, porque a alimentação é energia. Vou cuidar mais do que é que eu estou a pôr no meu corpo. Exatamente o que tu fazes, e muitíssimo bem, uma inspiração. Eu vou cuidar do que é que eu vou trazer para mim. Isto é tudo um holístico. Porquê é que as pessoas o que menos cuidam é delas próprias? Porque assim, nós devíamos realmente, agora estavas a dizer isso, lá estava eu aqui a raciocinar, porque é assim, nós estamos cá para viver, a primeira prioridade devíamos ser nós. Não é? O tempo, a forma como nos cuidamos, como nos respeitamos, como gerimos a nossa vida. E nós passamos a vida disponíveis para tudo, para todos, menos para nós. As pessoas, a coisa que eu mais ouço nas mentorias e nos meus estudos é: eu não tenho tempo. Isso é tão importante o que estás a dizer, não imaginas? Eu ontem falava isso com uma cliente minha. O ego é muito tricky. O ego é uma poderosíssima ferramenta sem a qual não conseguimos estar aqui. Mas às vezes é tricky, está a fazer o seu papel, é o tal diabinho e o anjinho. É completamente. E está a fazer o seu papel, e muito bem. E o ego pode às vezes tomar formas de, por exemplo, essa forma do serviço. Eu vou ser muito, muito, muito boazinha e vou servir toda a gente, e vou ser boazinha para toda a gente, depois esqueço-me de mim, porque acho que isso é ego. Acho que se eu me servir primeiro, que vai ser uma forma de vaidade ou de egoísmo, que é a mesma coisa que o ego. Mas isso é uma desculpa. É uma desculpa e acredito que seja inconsciente, sim. Mas é uma desculpa, porque tu vens aqui para cuidar de ti, para te conheceres a ti. Eu digo isto tantas vezes, tu vens para te conheceres a ti e para seres boazinha,
contigo própria. Até porque só assim é que tu podes ajudar os outros todos. Isto Ora, parece um nem mais. clichê, mas não é. Não é um clichê. Aliás, está aquela velha história do avião, que se o avião estiver a cair, tu tens de salvar primeiro a ti para poderes salvar os outros, senão não vai acontecer. Seja um filho. Seja um filho, tu só podes salvar o teu filho se salvares primeiro a ti. E é igual, essa máxima, por drástica que possa ser, é igual no dia a dia. Se eu estou sempre triste, no arquétipo da vítima, coitada de mim, agora estou a cozinhar e a limpar e a trabalhar e os meus filhos, o que veem e a energia que recebem é isto que eles vão trazer para eles, é este o exemplo que eles vão, porque as crianças são esponjas autênticas e nós não nos podemos esquecer que estamos a moldar, desde que eles nascem até que são adultos, nós estamos a moldar um ser humano, com os nossos próprios filtros, com as nossas próprias escolhas, com os nossos comportamentos. E quando... Por isto aqui de outra maneira. Pois editas estes silêncios. Não edito nada, isto aqui é tudo... Vai tudo seguido. É tudo seguido. Não, porque às vezes não quero também ir assim a sítios. Podes ir à vontade. Isto aqui é um espaço livre. Porque muitas vezes nós esquecemos desta responsabilidade que temos enquanto pais, sabes? E para mim é tão importante, isto é algo que mexe mesmo. Mas isso também porque lá está, vivemos a 300 mil em piloto automático. Exato. E nem sequer temos essa consciência. E eu vejo tantas mães, que era nisso que eu estava a pensar, porque vejo mesmo, já não estamos a falar dos exemplos óbvios, não é? De exemplos de violência ou exemplos de más condutas, isso é óbvio, mas vejo muitas vezes as pessoas a serem condicionadas, era isto que eu ia dizer e vou dizer na mesma, as pessoas a serem condicionadas pelo suposto bem, pelo suposto certo, e muitas vezes não é preciso obrigar as crianças a serem certas ou a estarem no caminho que eu considero ser aquele. Claro que há guidelines e há coisas óbvias. Claro, tem que haver até para nos organizarmos enquanto sociedade, óbvio. Mas muitas vezes é só deixá-los explorar. Ser. Explorar. É porque eles depois também não vão ser vulneráveis nem autênticos. Porque têm que fazer fit com aquilo que os pais consideravam que eles tinham que ser. Quantos cursos é que eu vejo miúdos a tirarem que não era nada disso que eles queriam, mas porque foram condicionados daquela forma e os pais, isto é muito importante eu pôr isto direito, senão depois os pais estão a fazer bem, estão a fazer aquilo que acham certo, mesmo de coração, mas muitas vezes acabam por moldar o caminho dos filhos pelas suas próprias ideias, ideologias, crenças. Olha, conto-te uma história minha pessoal. A Constança agora estava assim com um estilo mais alternativo. E eu, ai filha, não gosto nada disso, não sei o que é daquilo. E depois ela descolorou, não sei onde, pintou, não sei como. E eu disse, ai filha, pelo amor de Deus, já olhaste para ti, estás super estranha. E a minha filha olhou para mim, isto é mesmo verdade, e disse assim, mãe, porquê que estás a fazer bullying comigo? Olha, pumba. E eu, a sério, aquilo caiu-me e eu pensei assim, que horror, ela tem toda a razão. E aquilo de repente, para mim foi uma tomada de consciência, eu disse, como é que eu quero ter uma filha que seja autónoma, que pense pela cabeça dela, que seja autêntica, se eu, mãe, estou a castrá-la daquilo que ela quer ser. É só isso. E eu disse mesmo, filha, eu não, hoje em dia, quantas vezes eu até penso, mas não digo, e penso para mim, Bárbara, tu não tens esse direito. Permite ela ser quem ela é, não é? E ela estar, lá está, voltando ao nosso início, ela estar confortável na sua autenticidade. Completamente. Estar confortável naquilo que não é vulnerabilidade para ela, pronto, neste caso é só autenticidade, mas permitir-lhe ter a força suficiente para que, quando se vir em posições e em situações de vulnerabilidade, permanecer. E lá está, por isso é que tu dizias no início da conversa que vulnerabilidade e autenticidade andam de mãos dadas. Andam de mãos dadas. Porquê não? Tu só podes ser vulnerável se fores autêntica. Não é que não há outra maneira. Como é que tu mostras a tua... Como é que tu acedes à tua vulnerabilidade? Sendo autêntica com aquilo que tu consideras falho, com aquilo que tu consideras menos e que depois, ao trazeres cá para fora, afinal, é aquilo que te liga à verdade do outro. É aquilo que te vai ligar, é o verdadeiro elo, que nós não vemos porque preferimos não ver, porque estamos aqui distraídos com outras coisas que consideramos
ilusoriamente mais importantes, mais moldáveis, passíveis de nos fazerem ser amados, não é? Exatamente. E que é toda a aceitação, não é? A aceitação. É a tentativa da aceitação, da aceitação, que não é a verdadeira aceitação. Não. É uma aceitação baseada Falsa. em degraus naquilo que os outros achamos que os outros vão frágeis. querer, não é? E quando tu mostras, olha, é isto que eu sou, quando vais mesmo à tua verdade, até os nossos segredos mais, que nós consideramos mais dark, Yeah. que nunca contámos a ninguém, porquê? Porque temos vergonha, que são vibrações que nos levam mesmo a um sítio de densidade, vibrações baixas, a vergonha, a culpa, aqueles segredos que eu não quero dizer a ninguém, porque não quero que descubram esta parte minha. Quando Mas isso até te faz permitimos- viver num lugar muito denso. Eu já fui muito essa pessoa. E sempre em culpa, sempre em auto... Muito o julgamento dos culpabilização, outros, não é? exatamente. Aquela coisa do julgamento, o que é que os outros vão pensar, o que é que os outros vão pensar. Ui, quantas vezes eu na minha vida me deixei limitar por causa desse pensamento. Eu hoje em dia olho para trás O que e é uma coisa esse que eu... pensamento? eu ainda- É medo de não ser amado. Claro, mas ainda trabalho muito isso, aliás, trabalhamos. E para toda a vida. Mas, porque quantas vezes na minha vida pensei, ai que horror, o que é que vão pensar, o que é que vão pensar? Eu hoje em dia penso assim, quantidade de coisas que eu deixei de fazer por causa do que é que os outros iam pensar, que lá está, naquela expectativa da aceitação. E eu adoro aquela frase que diz, então, e se eu falhar? E ele diz, então e se voares? Ou seja, Exatamente. então se não aceitarem, então agora imagina que até aceitavam. E até porque quando tu abres essa porta em ti, o outro vai se sentir num espaço seguro e verdadeiro para abrir a sua. E tu mostras isto, este segredo, esta verdade, ou o que for. E o outro relaxa e diz, eu também fiz Olha, isto, eu aconteceu- também sinto aquilo. Aconteceu ontem uma coisa muito engraçada, que recebi uma mensagem de uma seguidora minha. Aliás, tenho recebido muitas mensagens porque houve um vídeo que eu publiquei há 2 Que eu semanas adorei. que se tornou completamente viral. Viral, está assim na loucura e eu próprio tipo, não. Mas aquilo realmente sou eu, não é? Pronto. E então tenho tido muitas mensagens, Bárbara, obrigada, adoro a sua luz, adoro a forma como altruísta, como comunica, blá 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 blá. Pronto, essas coisas todas que eu agradeço-vos do fundo do coração, porque realmente faz-me perceber que o meu trabalho está no sítio certo. Mas a mensagem de ontem foi a melhor de todas. Então, recebi uma mensagem de uma seguidora que dizia assim: olá Bárbara, escrevo-lhe para lhe dizer algo que eu senti que devia partilhar consigo, que era, eu não ia muito à bola consigo. Eu adoro. Mas, ótimo! Não, mas eu tipo tal. Eu assim, peraí, o que é bem? Não ia, até me irritava um bocadinho. Mas vi o seu vídeo e decidi ir ouvir o seu podcast. A sua entrevista com o Hugo, que é de onde foi tirado aquele excerto. E vou-lhe dizer, adorei a entrevista. E realmente identifico-me tanto consigo e queria-lhe dar realmente os parabéns pelo seu trabalho. Ganhou mais uma seguidora. Olha, parabéns Mas não a queria. essa pessoa. É ela, foi o que eu lhe disse. Porque ela tocou a sua vulnerabilidade e abriu esta porta e percebeu Foi incrível. que o que a irritava era dela, não é? E Que eu disse assim, olha, engraçado. adorei, eu disse, já fez o meu dia. E o que é que surgiu disso? A religação. Já te segue, já, ok, já, e criou-se Não, finalmente. mas foi tão ela. giro, porque ela a dizer isso, tipo, assumiu, tipo, olha, Uau. você irritava-me, eu não ia nada à bola consigo. Mas Que era ela. sim, mas ter para já, essa frontalidade de dizer isso. E dizer, não é? Claro, Podia se esconder, ai, claro. não vou só dizer que gostei, não vou. Não, Ser verdadeira. A frontalidade, disse, olha, adorei a sua mensagem, vou-lhe Uau. dizer, e percebo quantas vezes eu também não julguei os outros por uma primeira impressão. Quem nunca? Todos fazíamos isso. Mas ainda bem se gosta agora deste espaço, bem-vinda, fico super feliz e não sei o quê, mas Todos adorei jogamos. a sua frontalidade. Ai, adoro. Bom, Mas isso acontece porquê? Porque se calhar naquele lugar, lá estás tu, já conversámos sobre isso, há uma Bárbara completamente descontraída e autêntica que não está ali a fazer um papel, está ali simplesmente a verbalizar aquilo que ela acha e que é. aquilo que tu és. Só isso. Autêntica. Autêntica. Não é nada. Então pronto, assim para fechar a nossa conversa, que podíamos estar aqui horas, não é? Então nós as duas terríveis, não é? Quando nos Adoro. estamos a conversar, é sempre uma desconstrução permanente de tudo e mais alguma coisa. Mas, sei lá, queres pensar assim 2 ou 3 sugestões para as pessoas irem
começando a trabalhar este seu lado autêntico? Olha, como eu dizia há pouco, o primeiro passo é querer mesmo, ter esta certeza que se quer mergulhar nesta autenticidade e que se vai fazer e que se vai estar de acordo com isto de uma forma diária e com muita presença e com muita verdade, com auto-verdade connosco, primeiro e depois no mundo cá fora. Meditação, claro, não podia deixar de falar na meditação. Sabem, que é aquilo que as pessoas mais resistem, não é? Meditação é fundamental para este processo. Fundamental, podemos chamar outro nome. Sentar 10 minutos, o tempo que tiverem disponível, sentar, fechar os olhos, estar comigo, o que é que eu estou a sentir. Não é querer sair. Tudo que é transcendente, querem sempre sair. Eu acho que as pessoas vão com muita expectativa para a meditação de que aconteça algo, porque assim, fala-se tanto sobre meditação e estados de bliss e não sei o que eu acho que as pessoas já vão com aquela expectativa para que aconteça algo e depois, como não sentem isso, não consigo meditar. E a meditação é o oposto, é não sentir nada. É estar em silêncio, é estar em observação, é estar dentro e sentir o que é que se passa, quem sou eu, o que é que eu estou a sentir no meu corpo físico. Não é estar a querer sair disto que eu já tenho, procurar outras emoções, não, é lidar com aquilo que eu já tenho, com aquilo que já existe em mim, com o que eu estou a sentir agora, no meu presente. Fazer esta aferição de energia de manhã, à noite, voltar a fechar os olhos, respirar. A respiração é fundamental, a respiração limpa, traz-nos presença. E eu acho que é importante também nós percebemos que isto é a terceira dica, percebemos que isto é um processo inteiro, é um processo holístico, é um processo que tem a ver com tudo na vida, tem a ver com a forma como eu penso, tem a ver com a forma como eu sinto, isto vai resultar numa determinada manifestação, tem a ver com o meu alimento, tem a ver com como eu reajo com os meus amigos, a mãe que eu sou, como é que eu estou no meu trabalho. Isto é um todo, porque eu sou um ser todo, não há separação. Eu não sou uma coisa no trabalho e depois sou a mãe e depois sou a amiga. Eu sou este ser em cada situação, ainda que peça partes, que puxe por partes minhas, nossas, diferentes, mas de que tenhamos esta consciência que somos este todo e no fundo somos energia. Portanto, entender o que é que estamos a trazer para a nossa energia e o que é que estamos a manifestar, porque e a base de tudo isto é que nós somos os criadores, o poder está em nós, a ilusão que há algo exterior que me faz fazer isto ou pensar aquilo é uma ilusão, o poder está em nós, o poder da manifestação está aqui, já, no presente. Maravilhoso. E assim terminamos a nossa Soul Talk aqui com esta presença maravilhosa que está quase a sair cá para fora, o nosso No Name Boy. Hoje, mais um pontapézinho. Carlota, muito obrigada. Obrigada e havemos de repetir muitas vezes. Vamos embora. Já com ele cá fora. Um beijo enorme e até à próxima Soul Talk. Beijinho. Beijinhos.